Olá, alunos! Vamos para a nossa 61ª aula. Parabéns para vocês que estão aí já com os materiais organizados, que já pegaram o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, né? É sempre bom a gente lembrar que os alunos que estão tendo acesso ao Google Classroom têm que preencher o formulário com as questões de múltipla escolha e validar a presença, né? Então, é importante esse lembrete aí, né? Então, vamos agora fazer mais exercícios, aprender um pouco mais, né? Nesse momento de pandemia, estamos todos aí assistindo as teleaulas, estudando à distância, né? A gente está tendo que aprender aí novas formas de interação humana, de comunicação, temos que nos reinventar para poder dar conta de passar, né? De superar essa fase tão delicada para todos nós, ok? Então, os objetivos desta aula, a gente vai analisar os aspectos linguísticos do conto. Vamos dar mais ênfase aos objeto direto, indireto, uso de preposições. A gente já começou vendo isso na aula passada, né? E a gente vai dar continuidade nessa aula para ver se esclarece mais para vocês esse assunto, né? Também a gente vai agora dar uma ênfase para a questão da transitividade dos verbos. Vamos estudar os verbos transitivos direto, indireto e o conceito, né, do que vem a ser esses verbos, alguns exemplos e vamos fazer, obviamente, os exercícios para fixar esses conteúdos, ok? Então, vamos começar lendo aqui o conto, não sei se vocês já conhecem, alguns já até conhecem, de repente, é O Gato das Botas. Então, vamos lá. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Antes de morrer, reuniu seus filhos e, diante deles, dividiu os seus bens pelos 3. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro. E ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido: "Que vou eu fazer com um simples gato?" Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe: "Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei de ti um homem rico." Assim fez o rapaz e o gato, todo aperaltado, partiu deixando seu novo dono muito baralhado. O gato das botas dirigiu-se ao bosque e caçou 2 perdizes, que meteu dentro do saco. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o Marquês de Carabás. Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do Marquês, o que fez com que o rei ficasse curioso em saber quem era o Marquês de Carabás. Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira do rio, a carruagem do rei aproximava-se. O gato rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atira-se ao rio. O rapaz, meio confuso, faz o que o gato lhe diz. Então o gato das botas corre em direção à carruagem, com ar aflito, e grita: "Socorro, majestade! Roubaram as roupas ao meu amo, o Marquês de Carabás." O rei, reconhecendo o nome do Marquês, para prontamente e empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. O jovem entra na carruagem, meio embaraçado e aflito, pois não sabia o que dizer, sentando-se entre o rei e a sua bela filha, que o acompanhava. O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até as terras junto ao castelo do ogre. Quando lá chegou, viu os camponeses, a quem disse: "Se querem livrar-se do ogre malvado, quando o rei passar, digam que todas estas terras pertencem ao Marquês de Carabás." E continuou a correr, em direção ao castelo. Quando chegou, encontrou o ogre, que era o dono de todas aquelas terras, sentado a descansar. O ogre, ao vê-lo, perguntou: "Quem és tu? E que fazes no meu castelo?" Ao que o gato respondeu: "Eu sou o gato das botas, um humilde servo vosso. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Será que vós conseguiríeis transformar-vos num leão?" Ao ouvir isto, o ogre transforma-se imediatamente num enorme leão. O gato, cheio de medo, responde: "Que maravilha!
Mas será que conseguiríeis transformar-vos num minúsculo ratinho? E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato das botas, sem perder tempo, salta em direção ao ratinho e come-o. Nessa altura, chega o coche do rei às portas do castelo, e o gato das botas dirige-se a eles para os receber. Bem-vindo ao castelo do meu amo, o Marquês de Carabás. O rei, impressionado com a simplicidade do jovem rapaz, que se encontrava ao pé da porta admirado, convida-o agora, Marquês de Carabás, a casar com a sua linda filha. O rapaz aceita e vive feliz para sempre, acompanhado da sua bonita princesa e do seu fiel gato. Então, é um conto que a gente chama na literatura de conto maravilhoso. Né? Vamos ver quais são as características desse conto para a gente intitular de conto maravilhoso. Então, geralmente são histórias sem a presença de fadas. Desenvolve também num ambiente mágico, animais, gênios, plantas, objetos mágicos e duendes. Enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano. Tem por objetivo a realização do herói ou da heroína mediante conquista de tesouro e de outros bens materiais. Né? Então, essas são algumas das características dos contos chamados de conto maravilhoso, certo? Então, a gente viu que tem contos que são contos de terror, né? A gente analisou alguns contos que trazem as histórias dos africanos, contos que trazem as histórias das tradições indígenas, né? E hoje a gente está analisando as características de um conto maravilhoso, certo? Vamos fazer um teste. Vamos para a questão 1 aqui, galera. Olha lá a questão 1. O conto que você acabou de ler pode ser considerado. Essa está muito fácil, né? Mas vocês vão tentar pensar e fazer aí para a gente memorizar, fixar melhor esses conceitos. Conto de mistério, pois está fundamentado no suspense, numa história mal resolvida. O narrador vai apresentando pistas para que o leitor desvende o mistério. Ou conto maravilhoso, pois se refere a uma situação que ocorre fora do nosso entendimento da dicotomia espaço-tempo ou realizado em local vago ou indeterminado na Terra. Tais fenômenos não obedecem às leis naturais que regem o planeta. Então, vou deixar as alternativas para vocês pensarem um pouquinho, dar uma relida para poder se apropriar mais, né, das características desse tipo de conto e a gente já volta. Verificando, pessoal, então, já estava de brinde a resposta para vocês, mas essa alternativa foi legal vocês darem uma lida, porque ela trouxe alguns elementos novos, né, das características do conto maravilhoso. Né? Então, se refere a uma situação que ocorre fora do nosso entendimento da dicotomia espaço-tempo, né, ou é realizado em um local vago ou indeterminado na Terra. Tais fenômenos não obedecem às leis naturais que regem o planeta, por isso que é chamado de maravilhoso, né? Porque foge daquela percepção do que seria uma situação real de acontecimentos reais do dia a dia, né? Traz alguns elementos ali mais mágicos, assim, né? Para provocar esse encantamento no leitor, ok? Por isso intitulado, né? Como característica aí a gente considera que é conto maravilhoso. Questão 2 agora, observe a frase. Antes de morrer, reuniu seus filhos e diante deles dividiu os seus bens pelos 3. Letra A. Os verbos são morrer, reunir e dividir. B. Morrer, nesse caso, é verbo intransitivo. Letra C. Reunir e dividir, nesse caso, são verbos transitivos diretos. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Um tempo para vocês tentar acertar essa questão.
Então, galera, vamos analisar agora. Parabéns para quem marcou aí a letra D, né? Todas as alternativas estão corretas. Vamos ver cautelosamente cada uma das alternativas, né? Para a gente ver, compreender melhor essa questão da transitividade dos verbos. Então, veja, na letra A, os verbos são morrer, reunir e dividir. Sim, por que eu sei que essas palavras são verbos? Porque eu consigo conjugar. Né? Morrer, eu morro, tu morres, ele morre, né? Dá para a gente fazer a conjugação verbal. Reunir, eu reúno, tu reúnes, ele reúne. E dividir, eu divido, tu divides, ele divide. Né? Então, morrer termina em ir, a gente sabe que pertence à segunda conjugação. Reunir e dividir termina em ir, terceira conjugação. Né? Se fosse amar, estudar, beijar, terminaria em ar, primeira conjugação. Certo? Então, são verbos, a alternativa A, portanto, está correta. A alternativa B. Morrer, nesse caso, é verbo intransitivo. Então, quando eu digo lá, por exemplo, na frase aqui, né? O senhor lá morreu, né? O fulano morreu, ponto. Se eu fiz o ponto ali e no contexto da enunciação ali, no contexto onde esse discurso está sendo proferido, as pessoas compreenderam, né, essa frase, o fulano morreu, eu posso fazer o ponto final, não precisa de complemento, porque todo mundo ali compreendeu a situação. Então, a gente chama de verbo intransitivo. Certo? Agora, a letra C, reunir e dividir, são verbos transitivos diretos? Sim, ele reuniu quem? Os seus filhos. Então, os seus filhos é objeto direto do verbo reunir, nesse caso, né? E ali ele dividiu o quê? Ele dividiu os seus bens, pelos 3 filhos, né? Então, os seus bens seria o objeto direto do verbo dividir, né? Portanto, a gente tem que esses são verbos transitivos diretos. Quem reúne, reúne alguém, né? Ou reúne algum objeto, alguma coisa. E quem divide, divide algo, certo? Então, vamos continuar aqui para a gente ir se apropriando dessa questão da transitividade dos verbos. Então, ó, verbo transitivo direto e indireto. Então, observações. Há verbos transitivos que pedem 2 objetos. Um direto e outro indireto. Exemplos. Dar, mostrar, pedir, devolver, entregar e oferecer. O namorado deu a Célia, que é objeto indireto, um buquê, objeto direto. Professora, não entendi, explica melhor, como é que ficou isso? Então, vamos lá na frase, ó, o namorado deu a Célia um buquê. Então, o verbo dar, ele pode ter as 2 funções, né? O objeto que é dado, a gente considera objeto direto. Nesse caso, foi um buquê. Né? Então, um buquê é objeto direto do verbo dar. E a pessoa para quem se dá alguma coisa, a gente considera a pessoa o objeto indireto, certo? Então, a gente tem aqui, ele deu a Célia. A Célia, nesse caso, é a pessoa. Por isso que a gente diz que a pessoa é o objeto indireto. E o buquê, objeto direto, que é a coisa que se deu, o objeto. Vamos ver mais para poder entender mais exercícios. Olha aqui. Vamos analisar a frase. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Então, com relação ainda ao verbo dar, para a gente entender essa transitividade desse verbo. O verbo dar pode ser transitivo direto, VTD, ou VTI, verbo transitivo indireto. Pois quem dá, dá alguma coisa, essa coisa vai ser considerado o objeto direto para alguém. Esse para alguém vai ser o objeto indireto, ok? Segundo item aqui da nossa explicação, alguma coisa é o objeto direto do verbo dar. Para alguém é o objeto indireto do verbo dar. E quando eu quero me referir a esse alguém, eu posso utilizar o pronome lhe. Né? Então, o pronome referencial que se refere ao filho mais velho é o objeto indireto. Observem a frase ali para entender o uso do lhe. Diz lá na frase, ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Esse lhe se refere ao filho mais velho. Então, é uma pessoa, se é pessoa, memorizem, o objeto é indireto. E o pronome que eu uso referencial é o lhe, ok? E, por último, o moinho é o objeto direto do verbo dar. Então, o moinho é a coisa que foi dada. Se é a coisa, não é a pessoa, a gente considera objeto direto, ok? Então, com essas explicações aqui, talvez vocês se apropriem mais um pouco disso. Então, quem dá, dá alguma coisa, objeto direto, para alguém, objeto indireto, certo? Vamos para o exercício 3. Diante da análise feita anteriormente, assinale a alternativa incorreta. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Alternativa A. O verbo dar pode ser VTD e VTI?
B, lhe marca a pessoa, portanto, é objeto indireto? C, o objeto direto nessa frase é o moinho? D, o pronome referencial lhe se refere ao moinho e não a ele, o filho mais velho? Então, vocês vão analisar e vão marcar apenas a que estiver errada, né? A incorreta. Um tempo para vocês pensarem bem em qual alternativa vão marcar nessa questão. E a gente já volta. E aí, galera, vamos ver se acertaram? Essa questão estava um pouco complexa, será? Vamos ver lá. Então, quem marcou a letra D está conseguindo aí, né, compreender. Então, o pronome referencial lhe se refere ao moinho e não a ele, o filho mais velho. Não é verdade, né? Na frase, ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Sim, se refere a ele, o filho mais velho, né, o lhe. As demais alternativas estão ok, né? O verbo dar pode ser bitransitivo, como a gente viu, né? O lhe marca a pessoa e é objeto indireto, e o moinho é o objeto direto aqui dessa frase, né? Deu o moinho a ele, o moinho objeto direto. Muito bem. Então, seguindo a mesma regra, pessoal, do verbo dar, a gente vai ver que o verbo deixar é bem semelhante. Então, observem ali, ó. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro. E agora, o verbo deixar pode ser VTD ou VTI, pois quem deixa, deixa alguma coisa para alguém. Alguma coisa é objeto direto. Agora, alguém é uma pessoa, então a pessoa sempre vai ser objeto indireto, né? Então, alguma coisa é o objeto direto, que a gente abrevia em OD do verbo deixar. Já para alguém, a gente considera o objeto indireto, OI do verbo deixar. Então, o lhe é o pronome referencial que se refere ao filho do meio nesse caso, né? É o objeto indireto, ele ocupa a função de objeto indireto.
E o burro é o objeto direto do verbo deixar, porque o burro seria a coisa, né? Seria esse algo, né? E não alguém. Então, algo, objeto direto. Alguém, objeto indireto, né? E o ler sempre representa esse alguém, que é a função do objeto indireto. Né? Vamos ver se está dando para conseguir sacar isso tudo? Olha lá o exercício 4 agora. Analise a transitividade do verbo na frase abaixo e marque a alternativa incorreta. Ao filho do meio deixou-lhe o burro. Alternativa A, o verbo deixar pode ser VTD ou VTI? B, o burro é objeto direto do verbo deixar? C, lhe se refere a uma pessoa, por isso é objeto indireto? Ou D, burro, objeto indireto do verbo deixar, pois na frase acima se refere a uma pessoa. E agora, pessoal, essa tá mais fácil? Então, um tempo para vocês tentarem acertar. Então, galera, vamos verificar quem acertou, marcou um X na letra D. Observem lá. Então, burro é objeto indireto do verbo deixar, pois na frase acima se refere a uma pessoa? Não, né? Burro ali se refere a um animal mesmo. Então, essa alternativa está incorreta. Parabéns para quem marcou, essa estava fácil, né, galera? As demais a gente já verificou e estão ok, né? Vamos para mais um exercício agora. Seguindo a mesma regra do verbo dar e do verbo deixar, preencha as lacunas com as palavras sugeridas abaixo e explique a transitividade do verbo entregar na seguinte frase. E ao mais novo entregou-lhe um gato. Então, vocês vão utilizar VTI, VTD, OI, OD, objeto indireto, né, para OI, objeto direto para OD, gato e lhe. Essas palavras vocês utilizarão para preencher as lacunas, ok? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem esse exercício e a gente retorna na sequência para verificar se acertaram.
E aí, galera, vamos verificar, vamos ver se conseguiram? Então, quem preencheu lá na primeira lacuna, né? O verbo entregar pode ser VTD, na segunda ou VTI, pois quem entrega, entrega alguma coisa, objeto direto, né? OD, para alguém, OI. Acertou ali a primeira proposição. Na segunda, alguma coisa é o objeto direto, barra OD, do verbo entregar. Para alguém é o objeto indireto, OI, do verbo entregar. Lembrando que alguém é uma pessoa e sempre que for pessoa vai ser objeto indireto. Ali na sequência a gente tem o pronome lhe, que é o pronome referencial que se refere ao filho mais novo. Então é o objeto indireto por ser uma pessoa. Lembram? E gato é o objeto direto do verbo entregar, ok? Mais exercícios para a gente tentar fixar melhor. Eu trouxe esse slide só para a gente retomar, então, que os termos integrantes da oração, né, podem ser ali o objeto direto, é um termo da oração que completa a significação do verbo transitivo direto sem o uso da preposição. Lembram? Então, lá, Carlos vendia livros, a gente tem que o sujeito é Carlos, o verbo vender é um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa. Nesse caso, é livros, então é objeto direto. E se eu disser Carlos os vendia, vejam que esse os é um pronome que substitui a palavra livros. Então, ele é objeto direto, ele cumpre essa função, ok? E aqui a gente tem aquela retomada, né, do que a gente já viu, que os pronomes o, a, os, as, eles vão substituir objeto direto, né? E o pronome lhe, lhes, objeto indireto, sempre que se referir à pessoa, lhe ou lhes. Se refere a coisas, o, a, os, as, ok? Então, retomando aqui também aquele slide lá do exemplo, os alunos fizeram a lição. Quem faz alguma coisa, então, verbo transitivo direto, né? A lição, objeto direto. E meu namorado comprou um carro novo, quem compra, compra algo. Esse algo vai ser o objeto direto do verbo comprar, né? Então, nesse caso, o comprar também é um verbo transitivo direto, ok? Quanto à classificação dos objetos direto e indireto, a gente viu o quê? Que o objeto direto liga-se ao verbo sem preposição e pode ser substituído pelos pronomes oblíquos, o, a, os, as. Né? A gente viu ali, comprou o carro, comprou o. Comprou a bicicleta, comprou a. Então, carro, bicicleta são objetos diretos do verbo comprar. Eu posso substituir por o, a, enquanto pronome oblíquo, né? E se for indireto, a gente vai substituir por lhe. E a gente está vendo o quê? Que os objetos indiretos, eles se ligam ao verbo por meio das preposições, né? Que a gente viu. Quem gosta, gosta de, quem casa-se com, né? Por, em e por aí vai. Aquelas preposições que a gente vem estudando já. Então, sempre que for utilizar a preposição na frase, a gente tem que o verbo é transitivo indireto, porque ele pede o objeto indireto. Então, com relação à predicação verbal, também a gente vai aprender o que é um verbo intransitivo, para a gente retomar isso, né? Então, o intransitivo não precisa de complemento. Por quê? Porque a significação já está completa. Observem os exemplos. Se eu disser Maria desmaiou, ponto final, todo mundo já entendeu o que aconteceu com a Maria, não pede complemento, né? Diferente de eu dizer Maria comprou. E alguém vai perguntar, peraí, mas comprou o quê? Ah, comprou um caderno, ponto final, aí tudo bem. O caderno é o objeto direto do verbo comprar. Agora, Maria desmaiou, todo mundo já entendeu, então é um verbo intransitivo. Ele não precisa transitar para um complemento para que a pessoa compreenda o que aconteceu. Por si só, ele é autoexplicativo, né? Esse verbo. Ali, o passarinho fugiu. Também fugiu aqui adquire esse caráter de intransitividade. Não precisa ter mais complementos, todos já compreenderam que ele fugiu. Né? As crianças dormiram, ponto final. Dormir aqui nesse contexto também é um verbo intransitivo. E o vento soprou, ponto final, deu para entender o que aconteceu com o vento, verbo intransitivo. Né? Então, dependendo da frase, do contexto de enunciação onde os verbos apareçam, a gente vai ter se eles é direto, indireto ou se é intransitivo, ok? Vamos fazer mais exercícios para a gente, né, aprender bem. Ó, o verbo ver. Então, na frase, ele não vê, ponto. Por quê? Porque ele é cego. Então, se eu digo ele não vê e eu já sei que ele é cego, né? Alguém de repente pergunta, viu, o que está acontecendo? Ele não está enxergando? E alguém só responde, oi, ele não vê. E aí eu observo que ele é cego. Então, não precisa mais de complemento nesse caso, o verbo ver, eu tenho que ele é intransitivo.
Já na frase, a segunda frase, eu vejo o livro. Ver nesse contexto é verbo transitivo direto. Alguém pergunta, você vê o quê? Eu vejo o livro. Então, o livro é o meu objeto direto do verbo ver. Por isso que aqui nessa frase, ele é transitivo direto. Agora, numa terceira frase, eu só vejo de óculos. Opa, usei a preposição de. Se eu preciso da preposição, então, esse verbo agora, ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Então, a gente viu o verbo ver em 3 situações, né, em que ele faz uma transitividade diferente em uma situação da outra. Então, na primeira é intransitivo, ele não vê. Na segunda, ele é transitivo direto, eu vejo o livro. E na terceira é indireto, eu vejo de óculos, ok? Agora, vamos para o exercício 1. Observe a frase, né, o exercício do nosso quiz de múltipla escolha. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, reticências, segue a história. Observem que eu utilizei as aspas para marcar a citação direta do texto, né? Então, está grafada na cor vermelha a palavra a, né? Na frase ali, quem passa pela estrada e a vê na varanda. O verbo ver pode ser considerado 2 pontos. Alternativa A, verbo transitivo direto, pois pede um complemento, no caso, a Dona Benta, que é o objeto direto. Letra B, verbo transitivo indireto, pois pede uma preposição em mais o artigo definido a, formando a palavra na. Letra C, não é transitivo, pois apresenta objeto direto e indireto. Quem vê, vê Dona Benta, que é o objeto direto, na varanda, objeto indireto. Ou letra D, verbo intransitivo. E aí, qual será a alternativa que está correta aqui nessa questão? Né? Um tempo para vocês pensarem e a gente retorna na sequência.
Retornando, galera, quem acertou marcou a letra A, né? Então, a gente tem que o verbo ver nessa frase, ele pode ser considerado transitivo direto, pois pede um complemento, no caso, né, é a dona Benta, né, ali que a gente tem de complemento, ok? Agora 2. Observe essa passagem do texto e assinale a alternativa incorreta. Se querem livrar-se do ogre malvado, quando o rei passar, digam que todas essas terras pertencem ao Marquês de Carabás. Alternativa A. Livrar-se é verbo transitivo indireto, pois requer preposição de, no caso, mais o, forma do. Então, do ogre é o objeto indireto de livrar-se. B. Pertencer é verbo transitivo indireto, pois requer uma preposição a, no sentido de quem pertence, pertence a. Letra C. Querer é verbo transitivo direto, cujo objeto direto é livrar-se do ogre malvado. Ou letra D, o verbo dizer é apenas um verbo transitivo direto. Então, vocês agora vão assinalar a alternativa incorreta, ok? A gente já volta para verificar. Voltando então, galera, olha lá, o verbo dizer é apenas VTD. Então, essa alternativa está incorreta, ok? Agora o exercício 3. Leia o texto abaixo e explique por que a frase a seguir está incorreta. Se querem livrar-se do ogre malvado, quando o rei passar, digam que todas estas terras pertencem ao Marquês de Carabás. O verbo é apenas verbo transitivo direto. Então, vocês vão tentar explicar, né, o que há de errado aí, ok? E a gente já retorna.
Então, galera, verificando o verbo dizer nesse contexto, né, verbo transitivo direto e transitivo indireto, pois que todas estas terras pertencem ao Marquês de Carabás é o objeto direto que representa o que é para dizer. Já rei é a pessoa para quem isso deve ser dito, então é o objeto indireto, certo? Então, estão aqui as referências, né? Agradeço aí a participação de todos. A gente fez um pouquinho de análise dos contos, né? De mais um conto e a transitividade dos verbos nessa aula. Fiquem em casa se puderem e até a próxima.